Capítulo 9. O Corão é emprestado de mitos tanto judaicos quanto cristãos. Sendo os feitos e dizeres de Moisés, Abraão e Jesus tão mal fundamentados e tão inconsistentes, bem como tantas vezes imorais, é preciso proceder com o mesmo espírito de inquirição para com o que muitos acreditam ser a última revelação, a do profeta Maomé e seu Corão, ou recitação. Aqui, mais uma vez, o anjo ou arcanjo Gabriel é encontrado trabalhando, ditando suras ou versículos para uma pessoa de pouca ou nenhuma instrução. Aqui, mais uma vez, há histórias como o dilúvio de Noé e as injunções contra a idolatria. Aqui, mais uma vez, os judeus são os primeiros recebedores da mensagem e os primeiros tanto a ouvi-la quanto a descartá-la. E aqui, mais uma vez, há um vasto comentário de um relato duvidoso sobre os feitos e dizeres reais do profeta, dessa vez conhecido como Hadith. O Islã é, simultaneamente, o mais e o menos interessantes dos monoteísmos do mundo. Ele é construído sobre seus primitivos antecessores judaico e cristão, selecionando um pedaço aqui e um caco acolá. Então, se esses caem por terra, o Islã também cai, parcialmente. Sua narrativa básica se passa também num contexto impressionantemente pequeno e relata fatos sobre brigas locais bastante tediosas. Nenhum dos seus documentos originais, tais como estão, pode ser comparado com qualquer texto hebraico, grego ou latino. Quase todas as tradições são orais, e é tudo em árabe. De fato, muitas autoridades concordam que o Corão só é inteligível nessa língua, que, por si só, está sujeita a inúmeras inflexões idiomáticas e regionais. Isso nos deixaria, em face da situação, com a absurda e potencialmente perigosa conclusão de que Deus era monoglota. Tendo na minha frente um livro, Introducing Muhammad, escrito por dois muçulmanos britânicos extremamente hipócritas que têm a esperança de apresentar ao Ocidente uma versão amigável do Islã. Por mais seletivo e inspirador de simpatia que o texto possa ser, eles insistem que, como a literal palavra de Deus, o Corão é o Corão, apenas no texto revelado original. Uma tradução jamais pode ser o Corão, essa sinfonia inimitável, o próprio som que comove homens e mulheres às lágrimas. Uma tradução pode ser somente uma tentativa de dar a mais crua sugestão do significado das palavras contidas no Corão. É por isso que todos os muçulmanos, qualquer que seja sua língua nativa, sempre recitam o Corão no seu original em árabe. Os autores vão adiante, fazendo algumas observações altamente inconvenientes sobre a tradução de N.J. Dawood para a Penguin, o que me deixa contente por ter sempre usado a versão Pictal, mas de modo algum convencido de que, se eu quiser me converter, deverei dominar outro idioma. No meu próprio país natal, tenho a triste consciência de que há uma bela tradição poética inacessível a mim, porque jamais saberei a maravilhosa língua chamada gaélico. Mesmo que Deus seja ou tenha sido árabe, uma premissa arriscada, como poderíamos esperar que ele se revelasse por meio de uma pessoa iletrada que, por sua vez, seria possivelmente incapaz de passar adiante suas palavras inalteradas, muito menos inalteráveis? Pode parecer um pouco sem importância, mas não é. Para os muçulmanos, a anunciação do divino a uma pessoa de extrema simplicidade e letrada tem algo do mesmo valor que o ventre humilde da Virgem Maria para os cristãos, e também possui o mesmo mérito útil de ser de todo não verificável e irrefutável. Como se presume que Maria supostamente falava aramaico e Maomé árabe, suponho que se possa garantir que Deus seja de fato multilingüe e sabe falar qualquer língua que bem entender. Ele optou em ambos os casos por usar o arcanjo Gabriel como intermediário de sua mensagem. No entanto, o fato impressionante continua sendo que todas as religiões têm resistido firmemente a qualquer tentativa de traduzir seus textos sagrados em línguas compreendidas dos povos,
como diz o livro de orações de Cranmer. Não teria havido reforma protestante não fosse pela demorada luta para ter a Bíblia passada para o vernáculo, rompendo-se assim o monopólio dos padres. Homens devotos como Wycliffe, Coverdale e Tyndale foram queimados vivos por tentarem as primeiras traduções. A Igreja Católica nunca se recuperou da desistência do mistificador ritual em latim, e as principais correntes protestantes sofreram sobremaneira por passar suas próprias Bíblias para uma linguagem mais cotidiana. Algumas seitas místicas judaicas ainda insistem no hebraico e fazem jogos de palavras cabalísticos até mesmo com os espaços entre as letras, mas entre a maioria dos judeus, também os rituais supostamente imutáveis da antiguidade foram abandonados. O encanto da classe clerical foi quebrado. Somente no Islã não houve reforma e, até hoje, qualquer versão vernácula do Corão ainda precisa ser impressa com um texto árabe em paralelo. Isso deveria despertar suspeitas até mesmo na mente mais lerda. Conquistas muçulmanas posteriores, impressionantes pela sua rapidez, alcance e determinação, têm contribuído para a ideia de que os encantamentos árabes devem ter alguma coisa a ver com elas. Mas, se você aceitar essa relés vitória terrena como prova, deve aceitar o mesmo para as sanguinárias conquistas tribais de Josué ou para os conquistadores e cruzados cristãos. Existe mais uma objeção. Todas as religiões cuidam de silenciar ou executar aqueles que as questionam. E eu opto por encarar essa tendência recorrente como um sinal de fraqueza e não de força. Já faz algum tempo desde que o judaísmo e o cristianismo recorreram abertamente à tortura e censura. O Islã não só começou a condenar ao fogo eterno todos os que duvidavam, mas ainda reivindica o direito de fazê-lo em quase todos os seus domínios, e ainda prega que esses mesmos domínios podem e devem ser ampliados por meio da guerra. Nunca, em qualquer época, houve alguma tentativa de questionar ou sequer investigar as alegações do Islã que não tenha sido recebida com repressão assaz rápida e severa. Provisoriamente, então, tem-se o direito de concluir que a aparente unidade e confiança da fé é uma máscara para uma insegurança muito profunda e provavelmente justificada. E, naturalmente, nem é preciso dizer que há e sempre houve conflitos sangrentos entre diferentes escolas do Islã, resultando em acusações de heresia e profanação, e terríveis atos de violência estritamente intermuçulmanos. Tenho tentado o meu melhor com essa religião, que é tão estranha para mim quanto para muitos milhões que sempre haverão de duvidar que o Deus encarregou um não-leitor, mediante um intermediário, com um exigente chamado para ler. Como eu disse, há muito tempo adquiri um exemplar da tradução do Corão, feita por Marmaduke Piktahal, que foi certificada por fontes respeitáveis no Ulema, ou autoridade religiosa islâmica, como a mais próxima de uma tradução aproximada em inglês. Compareci a inumeráveis reuniões de preces de sexta-feira em Teherã, a Mesquita em Damasco e Jerusalém, e Dorá, em Istambul, e Washington, D.C. E posso atestar que a recitação em árabe realmente tem o aparente poder de criar bem-aventurança e também fúria entre aqueles que a ouvem. Também participei de orações na Malásia e na Indonésia e na Bósnia, onde há um ressentimento entre muçulmanos que não falam árabe pelo privilégio concedido aos árabes e o idioma árabe, e aos movimentos e regimes árabes, numa religião que pretende ser universal. Recebi na minha própria casa Sayyid Hossein, neto do Ayatollah e clérigo da cidade santa de Qom, e com cuidado lhe entreguei o meu próprio exemplar do Corão. Ele o beijou, discutiu-o longamente e com reverência, e, para meu conhecimento, escreveu na contracapa os versículos que julgou terem refutado a reivindicação de seu avô à autoridade clerical neste mundo, bem como derrubado a alegação do seu avô para tirar a vida de Salman Rushdie.
Quem sou eu para julgar em tal disputa? No entanto, a ideia de que um texto idêntico pode gerar mandamentos diferentes para pessoas diferentes me é bastante familiar por outras razões. Não há necessidade de exagerar as dificuldades de compreender as alegadas profundidades do Islã. Se compreendermos as falácias de uma religião revelada, compreenderemos a de todas. Apenas uma vez, em 25 anos de discussões frequentemente acaloradas em Washington, fui ameaçado com violência real. Foi quando estava num jantar com alguns membros da equipe e colaboradores da Casa Branca de Clinton. Um dos presentes, conhecido responsável por pesquisas de opinião e arrecadador de fundos, questionou-me acerca da minha recente viagem ao Oriente Médio. Ele queria a minha opinião sobre por que os muçulmanos eram tão esquentados, malditos fundamentalistas. Recitei todo o meu repertório de explicações, acrescentando que muitas vezes se esquece de que o Islã é uma religião relativamente jovem e ainda no calor da sua autoconfiança. Não era, para os muçulmanos, a crise de dúvidas próprias que havia tomado conta do cristianismo ocidental. E acrescentei que, por exemplo, enquanto havia pouca ou nenhuma evidência sobre a vida de Jesus, a figura do profeta Maomé era, em contraste, uma pessoa comprovável na história. O homem mudou de cor mais rápido do que qualquer um que eu já tivesse visto. Depois de guinchar que Jesus Cristo tinha significado para muito mais gente que eu algum dia poderia imaginar e que, por falar com tanta displicência, eu era mais repugnante do que as palavras eram capazes de expressar. Recuou seu pé e preparou um chute que apenas a sua decência, possivelmente seu cristianismo, impediu de acertar a minha canela. Em seguida, mandou a esposa acompanhá-lo para ir embora. Hoje sinto que lhe devo um pedido de desculpas, ou pelo menos meio pedido. Embora saibamos de fato que quase certamente existiu uma pessoa de nome Maomé, em um intervalo de tempo e espaço bastante restrito, temos o mesmo problema que em todos os casos precedentes. Os relatos que narram seus feitos e palavras foram compilados muitos anos depois, e estão irremediavelmente corrompidos por incoerências devido a interesses próprios, boatos e analfabetismo. A história é bastante familiar, mesmo que seja nova para você. Alguns habitantes de Meca, no século VII, seguiam uma tradição abraâmica e chegavam a acreditar que seu templo, a Caaba, fora construído por Abraão. O templo em si, a maior parte do seu mobiliário tendo sido destruídas por fundamentalistas posteriores, especialmente os árabes, é dito como tendo se tornado depravado por idolatria. Maomé, filho de Abdullah, veio a ser um daqueles Hunafa que se afastaram para buscar conforto em outra parte. O livro de Isaías também convoca os verdadeiros crentes a sair do que é ímpio e se separar. Retirando-se para uma parte desértica do Monte Hira durante o mês de calor, ou Ramadã, ele estava adormecido ou em transe. Estou citando o comentário de Pictaral, quando ouviu uma voz que lhe ordenou a ler. Retrucou 2 vezes que era incapaz de ler e 3 vezes foi-lhe ordenado que o fizesse. Por fim, indagando que deveria ler, continuou a receber ordens em nome de um Senhor que criou o homem de um coágulo de sangue. Depois que o arcanjo Gabriel, que assim se identificou, disse a Maomé que ele deveria ser o mensageiro de Alá e partiu. Maomé confiou em sua esposa, Khadija. No seu regresso a Meca, ela o levou para conhecer seu primo, um ancião chamado Waraka, que conhecia as escrituras dos judeus e cristãos. Esse veterano barbado declarou que o enviado divino, que um dia visitou Moisés, viera novamente ao Monte Hira. Daí por diante, Maomé adotou o modesto título de escravo de Alá, sendo que esta última palavra é o correspondente árabe para Deus. As únicas pessoas que de início tiveram algum interesse pela alegação de Maomé foram os gananciosos guardiões do templo em Meca, que a viram como uma ameaça aos negócios da peregrinação, e os zelosos judeus de Yatrib, uma cidade a 300 quilômetros de distância, que por algum tempo vinham proclamando o advento do Messias. O primeiro grupo tornou-se mais ameaçador, e o segundo mais amistoso.
o que resultou na viagem de Maomé ou Hégira a Yatrib, agora conhecido como Medina. A data dessa fuga conta como a inauguração da era muçulmana. Mas, assim como a chegada do Nazareno na Palestina judaica, que começou com tantos augúrios celestes animadores, essa também terminaria muito mal, com os judeus árabes percebendo que estavam deparando com mais uma decepção, se não com um verdadeiro impostor. Segundo Karen Armstrong, uma das analistas mais simpáticas, para não dizer apologéticas, ao Islã, os árabes da época tinham um sentimento de mágoa por terem sido deixados fora da história. Deus aparecera aos cristãos e judeus, mas não enviara aos árabes nenhum profeta e nenhuma escritura em sua própria língua. Logo, embora ela não o diga dessa maneira, já estava mais do que na hora de alguém ter uma revelação local. E, uma vez tida a revelação, Maomé não estava inclinado a deixá-la ser criticada como sendo de segunda mão por adeptos de outros credos. O registro da sua carreira no século VII, assim como os livros do Velho Testamento, rapidamente se torna um relato de rancorosas brigas entre algumas centenas e às vezes algumas milhares de aldeões e citadinos, nas quais o dedo de Deus supostamente deveria estabelecer e determinar o resultado das disputas paroquiais. Assim como os primeiros derramamentos de sangue do Sinai e de Canaã, que igualmente não são documentados por nenhuma evidência independente, milhões de pessoas foram desde então mantidas reféns pelo caráter supostamente providencial dessas horríveis querelas. Há algum questionamento quanto ao fato de o Islã ser realmente uma religião separada. De início, ele preencheu uma necessidade entre os árabes de ter um credo distinto ou especial, para sempre identificado com sua língua e com suas impressionantes conquistas posteriores que, ainda que não tão admiráveis quanto as do jovem Alexandre da Macedônia, certamente transmitiam a ideia de serem apoiadas por uma vontade divina até se esgotarem nas bordas dos Balcãs e do Mediterrâneo. Mas o Islã, quando examinado, não é muito mais que um bastante óbvio e mal arranjado conjunto de plágios servindo-se de tradições e livros mais antigos, conforme a ocasião parecesse requerer. Assim, longe de ter nascido na clara luz da história, como Ernest Renan tão generosamente formulou, o Islã, nas suas origens, é apenas tão obscuro e aproximado quanto as fontes das quais tomou emprestado. Faz reivindicações imensas para si, invoca prostrada submissão ou rendição como máxima para seus adeptos, e exige deferência e respeito dos não crentes. Não há nada, absolutamente nada, em seus ensinamentos que possa sequer começar a justificar tal presunção e arrogância. O profeta morreu no ano 632 do nosso calendário aproximado. O primeiro relato de sua vida foi apresentado uns bons 120 anos depois do Isaac, cujo original se perdeu e só pode ser consultado por meio de sua forma retrabalhada de autoria de Ibn Hisham, que morreu em 834. Acrescentem-se a isso boatos e obscuridades, e não existe nenhum relato de como os seguidores do profeta compilaram o Corão, ou de como seus vários dizeres, alguns anotados por secretários, foram codificados. E esse problema familiar fica ainda mais complicado, mas ainda que no caso cristão, pelo assunto da sucessão. Diferente de Jesus, que aparentemente se propôs a retornar logo à Terra e que fora o absurdo de Dan Brown, não deixou descendentes conhecidos. Maomé foi um general e político e, ao contrário de Alexandre da Macedônia, um pai prolífico. Não deixou instruções quanto a quem deveria assumir seu manto. Disputas pela liderança começaram quase em seguida à sua morte, e então o Islã teve seu primeiro importante cisma entre os sunitas e os xiitas, antes mesmo de se estabelecer como sistema. Não precisamos tomar partido do cisma.
exceto para ressaltar que, pelo menos uma das escolas de interpretação deve estar bem enganada, e a identificação inicial do Islã com o califado terreno, composta de contendores rivais para o dito manto, o marcou desde os primeiros tempos como uma fabricação humana. Algumas autoridades muçulmanas dizem que durante o primeiro califado de Abu Bakr, logo depois da morte de Maomé, surgiram preocupações de que suas palavras transmitidas oralmente pudessem ser esquecidas. Tantos soldados muçulmanos haviam sido mortos em batalhas que a quantidade dos que tinham o Corão alojado em segurança em suas memórias tinha se tornado alarmantemente pequena. Decidiu-se, portanto, juntar cada testemunha viva, junto com pedaços de papel, pedra, folhas de palmeiras, ombros humanos, costelas e pedaços de couros, sobre os quais os dizeres haviam sido escritos, e dá-los a Zaid ibn Thabit, um dos ex-secretários do profeta, para uma colação autorizada. Uma vez feito isso, os crentes tiveram algo semelhante a uma versão autorizada. Se isso é verdade, o Corão dataria de uma época bastante próxima da própria vida de Maomé. Mas logo descobrimos que não há certeza ou concordância quanto à verdade dessa história. Alguns dizem que foi Ali, o quarto califa, não o primeiro, e fundador dos xiitas, quem teve a ideia. Muitos outros, a maioria sunita, afirma que foi o califa Othman, que reinou de 644 a 656, quem tomou a decisão final. Informado por um de seus generais de que soldados de diferentes províncias estavam brigando por causa de relatos discrepantes do Corão, Othman ordenou a Zaid que reunisse os vários textos, unificasse-os e fizesse com que fossem transcritos num texto único. Quando a tarefa estava completa, Othman ordenou que cópias padronizadas fossem enviadas a Kufa, Basra, Damasco e outros lugares, com uma cópia mestra retida em Medina. Othman desempenhou assim o papel canônico que fora assumido na padronização, no expurgo e na censura da Bíblia cristã por Irineu e pelo bispo Atanásio de Alexandria. O rolo foi elaborado e alguns textos declarados sagrados e inerentes, enquanto outros se tornaram apócrifos. Superando Atanásio, Othman ordenou que as edições anteriores e rivais fossem destruídas. Mesmo supondo que essa versão dos acontecimentos esteja correta, o que significaria que não haveria chance de os estudiosos poderem determinar ou mesmo discutir o que realmente aconteceu nos tempos de Maomé, a tentativa de Othman de abolir a discórdia foi em vão. A língua árabe tem duas características que dificultam sua aprendizagem por um estrangeiro. Usa pontos para distinguir consoante, como B e T, e, na sua forma original, não tinha sinal ou símbolo para vogais curtas, que eram representadas por vários traços ou sinais parecidos com vírgulas. Leituras amplamente diferentes, mesmo na versão de Othman, eram possibilitadas por essas variações. A escrita árabe em si não foi padronizada até a última parte do século XIX, e nesse meio tempo, o Corão, sem pontos e com vogais estranhas, gerava explicações barbaramente distintas de si mesmo, como acontece até hoje. Isso pode não ter importância no caso da Ilíada, mas lembre-se de que supostamente estamos falando da palavra inalterável e final de Deus. Existe, é óbvio, uma ligação entre a pura fragilidade dessa reivindicação e a certeza absolutamente fanática com que ela é apresentada. Para tomar um exemplo que mal pode ser considerado desprezível, as palavras árabes escritas no exterior do Domo da Rocha em Jerusalém são diferentes de qualquer versão que aparece no Corão. A situação é ainda mais incerta e deplorável quando chegamos ao Hadith, ou a vasta literatura secundária oralmente gerada, que supostamente transmite os dizeres e as ações de Maomé, a história da compilação do Corão e as palavras dos companheiros do profeta. Cada hadith, para ser considerado autêntico, deve ser apoiado por sua vez por um isnad, ou cadeia, de testemunhas supostamente confiáveis. Muitos muçulmanos deixam que sua atitude em relação à vida cotidiana
seja determinada por essas historietas. Por exemplo, considerar cães como impuros pelo simples fato de que se diz que Maomé assim os via. Minha história favorita é exatamente oposta. Disse que o profeta teria cortado a longa manga das suas vestes em vez de pendurar um gato que dormitava sobre ela. Os gatos em terras muçulmanas têm sido em geral poupados do horrível tratamento que recebem por parte dos cristãos, que com frequência os viam como familiares satânicos de bruxas. Como seria de esperar, as 6 coletâneas autorizadas do Hadith, que acumulam boatos sobre boatos, desenrolando seu longo carretel de isnads, A disse a B, tendo ouvido de C, que aprendeu de D, foram reunidas séculos depois dos acontecimentos que pretendem descrever. Um dos mais famosos dos 6 compiladores, Bukhari, morreu em 238 depois de Maomé. Bukhari é considerado pelos muçulmanos excepcionalmente confiável e honesto, e parece ter merecido essa reputação pelo fato de que, dos 300.000 atestados que acumulou durante a vida dedicada ao desígnio, ele determinou que 200.000 deles eram inteiramente sem valor e sem sustentação. Exclusão posterior de tradições dúbias e isnads questionáveis reduziram seu grandioso total para 10.000 hadith. Você tem liberdade de acreditar, se assim o quiser, que a partir dessa massa disforme de testemunho de iletrados e semi-analfabetos, o Pio Bukhari, mais de 2 séculos depois, conseguiu selecionar apenas os puros e imaculados capazes de sustentar sob escrutínio. Alguns desses candidatos para autenticidade podem ter sido mais fáceis de filtrar que outros. O estudioso húngaro Ignác Goldziher, para citar um estudo recente de Reza Aslan, esteve entre os primeiros a mostrar que muitos dos hadith nada mais eram que versículos da Torá e dos Evangelhos, trechos de ditos rabínicos, antigas máximas persas, passagens da filosofia grega, provérbios indianos e até mesmo a reprodução, palavra por palavra, da prece do Senhor. Grandes pedaços de citações bíblicas mais ou menos direta podem ser encontrados no hadith. Inclusive a parábola dos trabalhadores contratados no último momento e a injunção que tua mão esquerda não saiba o que tua mão direita faz. Este último exemplo, significando que essa peça de pseudo-profundidade inócua tem um lugar em 2 conjuntos de escritura revelada. Aslan observa que, no século IX, quando os eruditos legais muçulmanos tentavam formular e codificar a lei mediante o processo conhecido como jihad, foram obrigados a separar muitos hadith nas seguintes categorias: mentiras contadas para ganho material, mentiras contadas para vantagem ideológica. Muito corretamente, o Islã, com efeito, renega a ideia de que é uma nova fé, muito menos o cancelamento das anteriores, e usa as profecias do Velho Testamento e os Evangelhos do Novo como uma constante muleta para se apoiar ou provisão para recorrer. Em retribuição a essa derivativa modéstia, tudo o que ele pede é ser aceito como revelação final e absoluta. Como seria de se esperar, ele contém muitas contradições internas, com frequência citado como dizendo que não há obrigatoriedade na religião, e fazendo ruídos tranquilizadores de outros credos como povos do livro, ou seguidores de uma revelação anterior. A ideia de ser tolerado por um muçulmano é tão repulsiva para mim quanto as outras condescendências pelas quais cristãos católicos e protestantes concordaram em tolerar-se mutuamente ou a tolerância estendida aos judeus. O mundo cristão,
era tão horrível a esse respeito e, por tanto tempo, que muitos judeus preferiam viver sob governo otomano e se submeter a tributos especiais e outras distinções desse tipo. No entanto, a real referência corânica à tolerância benigna do Islã é categorizada porque alguns desses mesmos povos e seguidores podem ser tais que tenham inclinação para fazer o mal. E basta apenas uma breve familiaridade com o Corão e os Hadith para descobrir outros imperativos, tais como: ninguém que morre e encontra o bem de Alá no próximo mundo desejaria voltar a este mundo, mesmo que lhe fosse dado o mundo inteiro e tudo o que há nele, exceto o mártir que, vendo a superioridade do martírio, gostaria de voltar para o mundo e ser morto novamente. Ou: Deus não há de perdoar aqueles que servem outros deuses além dele, mas há de perdoar quem ele desejar por outros pecados. Aquele que serve outros deuses além de Deus é culpado de um pecado hediondo. Escolhi o primeiro desses dois violentos excertos de todo um dicionário de possíveis citações repugnantes porque ele nega com tamanha perfeição o que Sócrates teria dito na Apologia de Platão, aonde chegarei. E escolhi o segundo porque é um empréstimo patente e abjeto dos 10 mandamentos. A probabilidade de que qualquer dessas retóricas criada por humanos seja inerente, para não dizer final, é conclusivamente refutada não só pelas suas inúmeras contradições e incoerências, mas pelo famoso episódio dos alegados versos satânicos do Corão, a partir dos quais Salman, bem mais tarde, viria a fazer um projeto literário. Nessa discutida ocasião, Maomé estava buscando se conciliar com alguns proeminentes politeístas de Meca e, no devido momento, vivenciou uma revelação que lhes permitia, afinal, continuar cultuando algumas das mais velhas divindades locais. Mais tarde, ocorreu-lhe que isso não podia estar certo e que ele devia ter sido inadvertidamente canalizado pelo diabo que, por algum motivo, tinha brevemente optado por relaxar seu hábito de combater monoteístas no próprio terreno deles. Maomé acreditava piamente não só no próprio diabo, como também em demônios do deserto. Foi notado, inclusive, por algumas de suas esposas que o profeta era capaz de ter uma revelação que por acaso servia para algumas de suas necessidades de curto prazo e, às vezes, era zombado por causa disso. E é dito mais, por nenhuma autoridade que precisasse ser acreditada, que, quando ele experimentava uma revelação em público, às vezes era tomado de dor e de um forte badalo nos ouvidos. Gotas de suor jorrava dele, mesmo nos dias mais gelados. Alguns críticos cristãos, sem coração, sugeriram que ele era epilético, embora deixem de notar os mesmos sintomas no ataque vivido por Paulo no caminho de Damasco. Mas não temos necessidade de especular dessa maneira. Basta reformular a inevitável pergunta de David Hume. O que é mais provável? Que um homem seja usado por Deus como transmissor para enviar revelações já existentes, ou que esse homem declare revelações já existentes e acredite ser, ou alegue ser, ordenado por Deus a fazê-lo? Quanto às dores e aos ruídos na cabeça ou ao suor, pode-se apenas lamentar o fato de que a comunicação direta com Deus não seja uma experiência de calma, beleza e lucidez. A existência física de Maomé, por mais pobremente que seja testada pelo Hadith, é uma fonte tanto de força como de fraqueza para o Islã. Ela parece colocá-lo concretamente no mundo e nos fornece uma descrição física plausível do homem em si, mas também torna toda a história terrena, material e grosseira. Podemos titubear um pouco em relação ao noivado desse mamífero com uma menina de 9 anos e pelo agudo interesse que ele tinha nos prazeres da mesa de jantar e na divisão dos despojos após suas muitas batalhas e numerosos massacres. Acima de tudo, e aqui está uma armadilha que o cristianismo conseguiu evitar, atribuindo ao seu profeta um corpo humano, mas uma natureza não humana. Ele foi abençoado com numerosos descendentes e assim colocou sua posteridade religiosa
numa posição em que era refém da sua posteridade física. Nada é mais humano e falível que o princípio hereditário ou dinástico, e o Islã tem sido torturado desde o seu nascimento por querelas entre príncipes e pretendentes, todos alegando a gota relevante do sangue original. Se o total daqueles que alegam descendência do fundador fosse somado, provavelmente excederia o número de pregos e lascas necessários para construir a cruz 10.000 pés, na qual, a julgar pelo número de relíquias em forma de lascas, Jesus foi evidentemente martirizado. Quanto à linhagem dos isnads, uma linha de parentesco direta com o profeta poderá ser estabelecida se a pessoa por acaso conhecer e puder pagar o imã local correto. Do mesmo modo, os muçulmanos ainda prestam certa reverência àqueles mesmos versos satânicos e trilham o caminho pagão politeísta que foi traçado muito antes que o profeta tivesse nascido. Todo ano, no Hajj, ou peregrinação anual, eles podem ser vistos caminhando em círculos ao redor do cuboide Kaaba, o santuário no centro de Meca, cuidando de fazê-lo 7 vezes, seguindo a direção do sol em volta da terra. Como diz, de forma estranha e sem dúvida multicultural, Karen Armstrong, antes de beijar a estrutura de pedra negra na parede da Kaaba. Esse provável meteorito, que sem dúvida impressionou os camponeses quando caiu na terra, os deuses devem estar loucos. Não, fazer esse deus deve ser loucura. É uma escala no caminho para outras expiações pré-islâmicas, durante as quais seixos devem ser arremessados desafiadoramente contra uma rocha que representa o malvado. Sacrifícios de animais completam o quadro. Como muitos, mas não todos, dos principais sítios do Islã, Meca está fechada aos não-crentes, o que de certo modo contradiz sua reivindicação à universalidade. Com frequência se diz que o Islã difere dos outros monoteísmos por não ter uma reforma. Isso é ao mesmo tempo correto e incorreto. Há versões do Islã, mais notavelmente a Sufi, muito detestada pelos devotos, que são sobretudo espirituais em vez de literais e que assumiram alguns acréscimos de outras religiões. E, como o Islã evitou o erro de ter um papado absoluto capaz de proclamar éditos compulsórios, daí a proliferação de fatwas conflitantes de autoridades conflitantes. Seus adeptos não podem ser mandados a deixar de acreditar no que um dia consideraram como dogma. Isso poderia ser para o bem, mas permanece o fato de que a alegação central do Islã de ser impossível de ser provado e definitivo é ao mesmo tempo absurda e inalterável. Suas muitas seitas discrepantes e antagônicas de Ismail a Ahmad, todas concordam com essas alegações indissolúveis. Reforma tem significado para judeus e cristãos uma disposição mínima de reconsiderar a Sagrada Escritura como se fosse, conforme propôs Salman, de forma tão ousada por sua vez, algo que possa ser sujeito ao escrutínio literário e textual. O número de Bíblias possíveis é atualmente admitido como imenso, e sabemos, por exemplo, que o portentoso termo cristão, Jeová, é uma tradução errada dos impronunciáveis espaços entre as letras no hebraico Yahvé. Contudo, nenhum projeto comparável jamais foi empreendido pela erudição corânica. Nenhuma tentativa séria foi feita para catalogar as discrepâncias entre suas várias edições e manuscritos, e mesmo os esforços mais incipientes de fazê-lo foram recebidos com fúria quase inquisitorial. Um caso crítico sobre esse aspecto é a obra de Christoph Luschenberg, a versão sírio-aramaica do Corão, publicada em Berlim no ano de 2000. Luschenberg propõe tranquilamente que, longe de ser uma arenga monoglota, o Corão é muito mais bem entendido quando se reconhece que muitas de suas palavras são sírio-aramaicas e não árabes. Seu exemplo mais celebrado diz respeito às recompensas de um mártir no paraíso. Quando retraduzido e redigido, a oferta celestial consiste em doces uvas passas brancas e não virgens. Esta é a mesma língua e a mesma região
na qual emergiram o judaísmo e o cristianismo. Não pode haver dúvida de que uma pesquisa sem restrições resultaria na eliminação de muito obscurantismo. Mas, no mesmo ponto em que o Islã deveria se juntar aos seus predecessores e se sujeitar a uma releitura, há um macio consenso entre quase todas as religiões que, devido à suposta obrigação de respeito que devemos aos fiéis, esse é o exato momento de permitir que o Islã afirme suas alegações com seu próprio valor nominal. Mais uma vez, a fé está ajudando a sufocar a livre investigação e as consequências emancipatórias que ela poderia trazer.